Mas, Fábio, saindo agora um pouquinho do empreendedorismo e o Fábio construtor, eu vi aqui, ó, engenheiro civil Fábio, mas agora ele também é um autor de livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Sim. E o que te fez você escrever esse livro. O livro que nós escrevemos, né, ele vem depois de uma história aí de luta contra o câncer. Esse último 1 ano e 3 meses, eu descobri que eu tinha um câncer, né? Então, a história, o livro ele vai tratar um pouco sobre essa história e a minha experiência sobre essa história, né? É uma experiência de vida e o que eu percebi durante esse processo de 1 ano e meio de tratamento. Lá atrás, quando eu mudei para a cidade de Mogi, eu senti dores na perna, me internei e nessa internação, depois de 2 dias, o médico disse, olha, você tem um tumor, e eu achando que eu tinha uma pequena hérnia de disco, alguma coisinha simples ali na coluna. E aí disso desencadeou uma internação. Nessa internação foi onde eu descobri que eu tinha um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que ele dá no sangue, e ele vai, na produção do sangue ali na medula óssea, ele produz uma proteína, e essa proteína ela ataca o cálcio dos ossos. E nesse ataque do cálcio dos ossos, ela consome o cálcio, então seus ossos vão sumindo do corpo. E no meu caso, quando eu me internei, eu não sabia que eu tinha nada disso. O médico falou que eu tinha que colocar pinos. Os médicos usam uma palavra que ela atenua muito o problema. A palavra se chama lesão. Lesão. Eles falam assim, olha, sua coluna está lesionada. Para nós leigos, lesão... É uma coisinha simples, né? Um raladinho, né? Raladinho, né? Rapaz, mas chegou um dia que eu estava internado. Mertiolate ali já era. Depois que eu estava... tinha feito uma cirurgia, colocado 5 pinos na coluna, meus rins pararam de funcionar. Meu Deus. Então, assim, foi 5 pinos na coluna, o rim parou de funcionar e eu sabia que eu estava com possível câncer. E aí foi quando eu, com dores ainda, eu questionei o médico junto com a minha esposa, né? E nós falamos assim, olha, por que eu ainda estou com tanta dor? Eu vou voltar a andar? Porque eu não estava andando no período que eu estava internado. E aí o médico falou, olha, eu vou mostrar para vocês, eu não costumo fazer isso, mas como vocês são pessoas instruídas, eu vou mostrar para vocês. Aí ele saiu, foi lá e trouxe um vídeo para nós. Esse vídeo em 3D mostrava a minha coluna, toda a minha estrutura óssea aqui, né, do peito para baixo. E aí foi um susto, né? Porque quando nós olhamos aquilo, a gente se assustou porque o que nós vimos foi a ausência de osso. E aí a minha ficha ali foi de que eu não andaria mais. E o médico também não deu esperança. Mas depois de um tempo eu voltei a andar, aí fiz tratamentos e tal, e passei pela última fase agora do câncer, né? Que é um transplante de medula. Graças a Deus, com certeza, graças a Deus eu estou andando. Amém. Com saúde e aí pronto para vencer e fazer mais obras. E na expectativa de ter mais filhos, né? Sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas. E amo família, né? E a família foi a força que nos deu para vencer. Mas o que me chamou a atenção, Fábio, por tudo isso que você passou, e no nosso bate-papo aqui, nos bastidores, você falou que não deixaria de passar por tudo isso de novo. Foi exatamente isso que me marcou, sabia? Isso me chamou eu ia a falar atenção isso demais, aqui. porque nós vimos ele aqui... não deixaria de passar por tudo isso de nós novo, vimos por as tudo que ele aprendeu. fotos aqui, nós vimos tudo, nós tivemos um bate-papo antes aqui. E, cara, esse homem passou por tanta coisa e ele fala com tanta tranquilidade que isso mudou ele e que você não deixaria de passar por isso novamente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar tudo isso dentro do seu livro. Exatamente. É que assim, quando a gente descobre uma doença, principalmente um câncer, né? Parece que a nossa vida foi reduzida. Uhum. Né? Parece que agora, assim, poxa, eu achei que eu chegaria até os 80, mas eu vou viver menos. Mas a grande realidade é que quando a gente para pensar, todos nós estamos na mesma fila, né? Sim. E não sabemos exatamente o dia em que a nossa senha vai ser chamada e a gente vai pro céu aí. Com certeza. E vamos morrer, né? Se essa é uma certeza que um ser humano tem, é de que ele vai morrer, gente vai morrer, né? Sim. Mas só que a doença, ela tira essa expectativa de viver muito tempo, né? E aí, quando eu passei por todo esse processo, eu percebi, na verdade, o quanto que durante esse processo, as bilhões de situações que foram criadas para que eu vencesse o câncer, para que eu pudesse ser sarado desse mal. Então, assim, desde o primeiro médico que entendeu
ao enfermeiro, a pessoa que leva o alimento, a cozinheira, desde a pessoa que foi lá me visitar, daquele amigo que foi orar por mim, daquela pessoa que falou, olha, estou aqui, mas não esqueci de você e estou orando por você. Todos esses bilhões de ações que são movidas para que eu pudesse ter esperança e lutar, como, por exemplo, o dia 55 da minha internação, porque eu fiquei 90 dias internado. Você imagina eu assim, já começo a chorar, Fábio, não adianta. imagina você ficar 90 dias internado sem ver seus filhos e sem saber se você vai sair do hospital. E eu estava no dia 55 quando minha filha foi. Tem um Instagram que eu falo sobre família, né? Chama Preserve a Família. E Vai estar o arroba aqui embaixo para você Isso. seguir ali um pouquinho. E no Preserve a Família, você vai ver que existe uma cena lá, porque eu fiz os stories de todo esse meu processo. Eu tive uma alegria, assim, talvez uma questão assim, que Deus me deu uma força, que eu consegui ir compartilhando com as pessoas o que eu estava passando e trazer mensagens positivas dentro do processo. E teve um dos dias que mais me marcou, além desse dia que eu vi essa imagem que mostra o meu corpo sem ossos, né, todo deteriorado, e esse dia foi o dia 6, que é o dia do aniversário de casamento. Imagina, no seu dia de aniversário de casamento, você praticamente pensar assim, poxa, não vou andar mais. Aí você passa na sua cabeça assim, meu, coitada da minha mulher, vai ter que cuidar de mim, minhas filhas, será que eu vou sair do hospital? Então, e o outro dia foi o dia que minha filha foi me visitar. Depois de 55 dias, aquela criancinha vindo assim me ver, e eles abriram ali uma exceção para eu poder ver minha filha. No dia que, esse dia que ela foi me ver, era 2 dias antes dos dias dos pais, né? Que dia dos pais ali no domingo. E aí foi um dia assim maravilhoso, porque eu vi ela, mas ao mesmo tempo triste, porque aquela saudade daquela, né? Como que família é coisa incrível. E no domingo, abrindo aqui só para vocês entenderem por que eu falo que eu passaria por tudo de novo, de tantas histórias que eu poderia contar aqui. Você que adquiriu o livro vai encontrar essas histórias que são histórias assim de como que Deus ele cuida de nós. Como que a gente vê que assim, quem não acredita em Deus, mas existe algo que calcula para que você possa passar por isso. Existe né? um engenheiro. Exato, existe um engenheiro, seja lá o nome que você quer dar, eu dou o nome de Deus. E o que eu vi ali, no domingo, eu mudei para Mogi e eu estava com o sonho de fazer um churrasco para minha família. Eu amo churrasco, eu queria fazer um churrasco para minhas filhas, para minha esposa. Só que assim que eu mudei, eu internei, porque eu mudei e falei, vamos no hospital para ver o que eu tenho? E aí o médico me internou e dali eu não saí mais. E no domingo, eu estava deitado na maca e tem uma coisa que é muito chata na internação, que assim, é legal e é chata. Por quê? Seus amigos vão embora. Você faz amigos, né? Você tá ali, a pessoa fica internada com você tanto tempo, e aí a pessoa foi embora. E eu fiquei sozinho no quarto. Eram 3 pessoas, e eu fiquei sozinho. Aí nesse dia eu deitei assim o rosto pro travesseiro, vi aquele quarto sozinho, pensei, poxa, todos eles tiveram alta, e você vai vendo as pessoas tendo alta, e você não tem alta, e pessoa tendo alta, você não tem alta, você vai se chateando também, né? Quando que vai ser minha vez, né? E aí eu deitado assim, aí começou a encher meus olhos de lágrima, era num domingo do Dia dos Pais. Quando eu ia falar assim, Deus, até quando? Eu ia formar a frase, né? E aí me ligaram, meu telefone tocou. Eu tenho gravado isso nos stories, nos destaques do Instagram. Aí meu amigo, um amigo me ligou. Oi, Fábio, parabéns, você ganhou. Aí eu ganhei o quê? Você acabou de ganhar um kit de churrasco e tal. E eles tinham colocado o meu nome num sorteio de uma das lojas da construção, que eu faço compra de material, e eu ganhei. E eu ganhei, assim, churrasqueira, um monte de coisa, aquele copo da Stanley e tal. Mas teve um objeto ali que, na hora que eu olhei ele, aquilo foi como se Deus falasse comigo. Que foi a tábua de cortar carne. Quando eu vi aquela tábua de cortar carne, porque esse era o único elemento que faltava para o meu churrasco em casa. Olha só. Sabe, bem no Dia dos Pais. E aí, pra mim, foi como se eu ouvisse uma frase, assim. Eu não ouvi, mas como se aquilo estivesse dentro de mim, né? E assim, olha, você vai fazer o churrasco pra sua família, assim. Aguenta só um pouquinho. Tá chegando o churrasco. É isso. Cara, e foi fantástico, assim. Eu já fiz tanto churrasco. E qual que é o nome do livro, Fábio? O livro chama A Parte Visível de Deus. Okay. Está na editora. Por que eu chamei de A Parte Visível de Deus? Porque realmente é quando você vê Deus em ação cuidando de você. Sabe? Porque às vezes a gente olha assim, o sol nasce, mas ele nasce todo dia, toda vez, que a gente às vezes, né? Nem dá mas se valor. você parar para pensar, é todo dia ele tá ali
fazendo a mesma coisa. Religiosamente, né? Todo dia, Eu cara. acho que não teve um dia que não tava sem sono. Né? Todo dia ele tá ali, né? Todo dia. As coisas Perde não a hora. param, né? Mas assim, quando eu fiquei internado, todas essas bilhões de ações para me dar vida, me sustentar, me guardar, eu estimo que, por exemplo, só de custo financeiro foi quase na casa de uns 2 milhões para eu chegar nesse tratamento. E tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo. O sustento da minha família, imagina eu como autônomo, 1 ano praticamente, né? Aí as obras andando, aí foi onde eu percebi como que é bom você ter boas pessoas trabalhando para você, pais de família trabalhando para você, aquele filtro que a gente falou ali de contratar pessoas boas, porque essas pessoas, ao ver minha situação de internação, se dedicaram Se nas entregaram muito obras mais. e fizeram as obras com qualidade, os clientes satisfeitos, e eu assim, eu não mereço isso, cara, não é possível, e eles fizeram. Uns trabalharam até de graça para mim, falou, não, Fábio, não me paga, eu vou fazer aqui porque eu quero e tal. Nossa, Fábio, que Toda lindo. essa construção, né? Então assim, como que há bilhões de ações para que uma vida, eu tô falando só da minha, né? Para que a minha vida pudesse ter esse sustento e eu perceber essa parte visível de Deus em todo esse processo. Agora imagina, tem a sua, tem a dele, tem a dos meninos que estão aqui. Por isso que, assim, Deus ele é incrivelmente sábio. Maravilhoso, porque para conhecer todos os seres humanos e cuidar de todos, né? Fábio, você merece isso e merece muito mais, viu? Que Deus te Obrigado. abençoe e abençoe muito a sua família. Ô, gente, Amém. o Instagram dele vai estar aqui. O Fábio tem uma construtora, vai deixar todos os canais dele aqui, né, O amor? livro, aonde as pessoas que quiserem adquirir, pode. Eu vou abrir agora um Instagram pro livro chamado A Parte Visível de Deus, o Instagram, né? Certo. Porque eu tô aguardando só a editora finalizar a edição ortográfica. Ah, Eles estão perfeito. finalizando Mas a edição acompanha, a ortográfica. edição vai deixar aqui. Então aguarde o lançamento, né, amor? A edição vai ser. deixar aqui o arroba do Fábio aqui, para que vocês estejam ali, acompanhem toda essa jornada maravilhosa. E quando lançar o livro, provavelmente você vai colocar um link ali para poder redirecionar as pessoas. Sim, a gente né? vai Com fazer certeza. toda uma propaganda E aí. estamos à disposição quando você quiser lançar seu livro aqui também. Porque viu? a ideia do livro é realmente assim lembrar as pessoas o quanto que elas são amadas, o quanto que elas são importantes e o quanto que assim uma doença como o câncer, que ela é tão assustadora, o meu caso, por exemplo, eles dizem que não tem cura. Mas quem sempre me viu fala assim, não parece que você tá doente, não parece que você teve um câncer e tal. E a gente tem vencido, passado por isso e é fantástico. E a gente... Graças a Deus, cara. Ele tá aqui para contar e dividir essa história com a gente, cara. É isso aí, esse é o principal Eu propósito, né? eu já tô na minha fila do livro aqui, rapaz. Eu já tô. É isso Já mesmo. vou seguir no Instagram lá para poder ganhar, pra poder ter o meu rapidinho.